Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos fazer alguns aspectos da leucemia linfóide crônica, tá? Então assim, ó, essa é a última parte, que seria o questões de tratamento, tá? Então isso aqui é o que temos hoje, tá? Isso é bem conhecido, já bastante trabalhado, tá? E inicialmente sempre começou com corticoide, mas mesmo assim, até hoje ainda temos, tá? Conforme for o caso, enfim, né? Lembrando sempre que tratamento está linkado a condições financeiras, condições do hospital, convênios, né? Então é muito bacana usar, né? Venetoclax, mas e será que o convênio paga? Ou será que eu tenho condições? Será que tem lá no hospital onde eu faço tratamento? Enfim, tá? Então, isso é uma coisa que tem que cuidar bastante, mas é o que a gente tem, são esses aqui, ó, tá? Quimioterapia anticorpo monoclonal e, por que não, ainda os nossos corticoides, tá? Bom, então, assim, ó, obviamente, né, temos situações de complicações, como sempre, tá? Então, assim, ó, o que normalmente acontece, tá? Cansaço, falta de apetite, normal, como qualquer outro tratamento, tá? Principalmente se for quimioterapia, então, tá? Então, é uma mielotoxicidade muito grande, isso pode trazer, né, consequências, leucopenia, infecção, sangramento, né? Trombocitopenia, talvez tenha que fazer plaqueta, aquela coisa toda, tá? Então, né, sempre lembrando que as infecções são as principais causas de morte e dentro delas, né, para esse tipo de paciente, as pneumonias, tá? Então, assim, ó, um monte de outras coisas, queixas, vamos dizer assim, quase que gerais, né? Não vou ler aqui, ó, tosse, expectoração, falta de ar, queixa, diarreia, tá? Então, isso aí pode ocorrer também, tá? E, vamos dizer, só dar uma atenção, infecções por herpes, tá? Então, realmente pode acontecer, tá? Então, mancha na pele, coisas que tem que ser sempre investigado, tá? E, obviamente, tratado, certo? Bom, o que mais? Então, enjoo, vômitos, a gente já viu, queda de cabelo reversível, tá? Importante isso, certo? Evitar a exposição ao sol, tá? Depois, afta na boca, certo? E diarreia, tá? Então, como eu falei anteriormente, comum, né, nos tratamentos quimioterápicos. Lembrando, leucemia linfóide crônica, conforme for o estágio, como a gente já viu, se for tratar, pode ser que não precise tratar, vai só investigando e vai tratar depois, tá? Então, não necessidade de sair tratando agora. Então, cada caso é um caso, tá? E aí, segue a vida? Claro, segue a vida, sim, senhor, tá? Então, assim, ó, alimentação saudável, hidratação, isso a gente já sabe, né? Deixar de fumar, tá? Tratamento de prevenção e tratamento de infecção, isso é importantíssimo, tá? Isso aqui os pacientes todos sabem, sim, mas é importante a gente relembrar, é importante a gente colocar que muitas das coisas que estarão acontecendo aqui poderão, né, o laboratório poderá identificar por, né, já está havendo exteriorização de algum problema em relação ao próprio tratamento ou à evolução da doença. Então, por isso que isso aqui tem que ser, né, a gente tem que ter isso em mente, tá? Depois aqui, ó, qualquer coisa como febre, tosse, tá? Então, vias aéreas superiores, então tem que cuidar isso aí, certo? Talvez fazer algumas vacinas, isso é bem importante também, né? Então, prevenção contra infecções, tá? Então, assim, ó, também, tá? Se for o caso, tá? Não é muito comum, imunoglobulina, tá? E depois, assim, ó, não deve esquecer o risco de outras neoplasias. Isso é sempre importante. Então, quando a gente está falando de leucemia, tá? Não que seja comum isso acontecer, mas isso acontece mais quando está se tratando uma neoplasia leucêmica, tá? Portanto, então, a investigação de outros órgãos, tá? Para a presença de uma, entre aspas, segunda neoplasia, tá? E eu deixei por último isso aqui, que é tão importante quanto o tratamento, tá? Que é o apoio da família, tá? O apoio
dentro lá, aqui os hospitais são muito bons nisso, né? Essa questão de trabalhar bem, né, o psicológico do doente, tá? Não necessariamente tirar a ideia dele de que leucemia é morte, que uma neoplasia é morte, não, né? Porque essa é a primeira coisa que o paciente vai pensar, e isso atrapalha demais tanto as questões fisiológicas, mas principalmente a adesão ao tratamento, tá? Ainda mais que a gente viu quantos problemas tem, né? Quantos para-efeitos tem. Então, o apoio psicológico para ele e para os familiares, isto é fundamental, tá? E para fechar, lembrando que o laboratório é que vai começar a determinar isso. E como eu sempre digo, num caso de leucemia, seja para diagnóstico, acompanhamento de tratamento, a posição do nucleolo, se ele está para a esquerda ou para a direita, não importa. O que importa é contagem de plaqueta, contagem de leucócito, neutrófilo e hemoglobina. É isso que vai encaminhar o paciente, isso que vai dar mudança de tratamento, isso que vai dar mudança de estratégia de tratamento. São essas três coisas que o laboratório determina com facilidade, tá bom? Agora, óbvio, apareceu célula displásica que não tinha, apareceram outras alterações. Óbvio que elas são importantes, mas elas são secundárias, tá? Então, se as plaquetas simplesmente começaram, um exemplo, começaram a cair demais, tá, mas para um pouquinho, não esperava isso. Ah, mas o paciente não tem nem petequia. Tá bom, que bom que ele não tem exteriorização. Agora, o laboratório está dizendo, ó, a plaqueta desse cara caiu, tá? Então, essa é a grande função do laboratório. Então, né, como todo o acompanhamento, mas principalmente, né, na avaliação de como está indo o tratamento. Aqui no nosso caso, da leucemia linfóide crônica, tá bom? Obrigado então e até a próxima.